Bom dia. Eu quero saudar todos as pessoas estarão assistindo esse vídeo. Dizer que é uma alegria muito grande. Temos certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos aqui numa manhã fria, mas Deus sempre tem falado ao nosso coração. E nessa noite já é até costume, né? Eu tenho me acordado pela madrugada para orar, falar com Deus. E eu queria repartir uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. E essa passagem ela não se dá justamente com Jesus pegando os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, né, que eram os discípulos mais achegados de Jesus. E ali ele leva eles para um monte. E ali ele faz o que se chama da transfiguração. E é uma passagem muito interessante, porque naquele momento diz a passagem que o rosto de Jesus brilhava. Eu creio que foi a experiência mais importante que esses apóstolos tiveram na vida deles. E eles sentiram algo diferente, tanto que Pedro, que era um homem que, se a gente olhar para a nossa psicologia hoje, então, nós vamos ver que ele era uma pessoa bipolar, né? Porque ele tinha momentos de irritação, depois tinha outros momentos que ele era uma pessoa temente a Deus, né? Que honrou o Senhor Jesus em muitas passagens, mas em outros também ele tomava algumas atitudes que não condiziam com o discípulo de Jesus. Mas aí está uma das lições que a gente aprende, é que Jesus não escolheu os perfeitinhos, né? Muitos pensam, mas eu ainda não estou preparado para seguir Jesus. Se você esperar se preparar, você nunca vai seguir. Mas não é justamente sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar de uma experiência com Deus, de um culto extraordinário que aconteceu lá numa montanha. E de dizer que eu também quero para minha vida os cultos assim, amados. Cultos onde nós sentimos a presença de Deus, onde nós vimos, onde o nosso rosto, ao passarmos por aquela experiência, ele é transfigurado, ele é modificado. E aí tem uma coisa interessante, amados. Quando nós nos chegamos a Jesus, quando nós temos uma experiência com Deus, a nossa vida é modificada. Até a nossa aparência se transforma. Eu não consigo entender pessoas que continuam a mesma e dizendo que tiveram experiências com Deus. A experiência que Deus nos dá é uma experiência de transformação. E ele deixou bem claro naquele lugar. Ele mostrou para os seus discípulos que se ele agiu daquele modo, nós podíamos agir e nós temos que agir. O nosso culto ele não pode ser apenas um culto de lábios, de palavras. Ele tem que ser um culto também de poder. A palavra é importantíssima, amados, mas o poder de Deus é que transforma todas as coisas. E o poder e a palavra eles se completam. Culto em que não há mudança, que não há transformação, que não toca nos corações, não é culto, é reunião. E às vezes a gente cansa de estar participando de reunião. Assim é no trabalho, por exemplo, às vezes fazem tantas reuniões e não muda nada. Reunião acaba não mudando nada. Se coloca diretrizes, se faz planos, enfim, né, de várias coisas e não se muda nada. Mas culto é diferente de reunião. Culto é para sentir a presença de Deus. Culto à transformação, à mudança. Então que nesse dia você possa pensar nisso, amados. Faça do seu culto um culto de transformação.
Não se conforme com a mediocridade. Ah, mas o mundo lá fora é o mundo lá fora. Nós somos a igreja do Deus vivo. As nossas reuniões têm que ser reuniões onde há apelo, onde há renovação, onde há restauração. Quantos casamentos, quantas vidas precisam ser restauradas, renovadas, transformadas? Tem uma passagem na Bíblia que nos cita de um homem. O nome dele era Enoque. Enoque andava com Deus. Eu gosto muito dessa passagem. Andava com Deus. O seu caminhar era com Deus. E num certo momento ele já não sabia mais onde iniciava uma ou outra e Deus tomou ele. Onde eu iniciava a sua caminhada com Deus e a sua caminhada normal no mundo. Ele já queria algo diferente, amados. Não é diferente na nossa vida hoje. Nós temos que querer também uma experiência diferente. Totalmente diferente. Tem uma passagem que fala de um jovem. E ao chegar até Jesus, é muito interessante, ela lhe diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que Jesus amou ele, porque viu que ele tinha pelo menos um interesse. Ele tinha interesse. E ele viu que Jesus, ele sabia o caminho, né? Porque ele foi perguntar. Você não vai perguntar para alguém que não sabe nada. Oh, me ensina aí o caminho para tal lugar. Se ele nunca saiu dali, não sabe onde é. Mas esse jovem, ele sabia que Jesus era o caminho. Creio eu que ele sabia isso. E ele pergunta para ele: como é que eu posso fazer? E Jesus, ele diz: segue os mandamentos. Aí aquele jovem ficou satisfeito, creio eu, e disse: mas Senhor, isso aí eu já faço desde a minha mocidade, né? Desde a minha meninice. E Jesus olhando para ele. Amados, quando Jesus nos olha, ele nos conhece lá no íntimo da nossa alma. Coisas que talvez nem eu nem você ainda descobrimos sobre nós, Jesus já conhece. E a Bíblia diz que ele olhou para aquele jovem. E ele disse: uma coisa te falta. Olha bem para a tua vida, amados. Quem sabe não está faltando uma coisa. E Jesus disse para ele: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Dura coisa o Senhor pediu para ele. Não foi tão dura assim, sabe? Porque Jesus conhecia o coração dele. E ele viu que a sua vida estava presa nas suas posses. Aonde está preso a tua vida, amados? É justamente nesse lugar que Deus quer tocar, que Deus quer modificar, que Deus quer transformar. Diz a palavra de Deus que aquele jovem saiu triste, derrotado, porque ele não queria perder aquilo que ele tinha. Mas na realidade ele não iria perder, amados. Pelo contrário, ele iria ganhar. A Bíblia diz que aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. E aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, ele vai ganhar. Tem muitas coisas que nós precisamos perder. Perder o desejo de satisfazer apenas o nosso ego. A nossa adoração tem que ser direcionada a Deus e não aos nossos desejos.
Muitas coisas a gente tem que perder, amados, para ganhar o reino de Deus. Então que nesse dia você possa meditar nisso e possa entender assim que Deus tem grandes planos para a nossa vida. E Ele deseja que o nosso culto seja para Ele. Seja do mesmo modo como se fosse o último dia da nossa vida. Nós vamos cultuar com ardor, com amor. Não vamos para uma reunião, vamos para um culto. Vamos cultuar a Deus. Ah, mas a pandemia está todas as igrejas fechadas. O nosso culto ele é diário e ele tem que ser entre nós e Deus. Depois, quando abrir a igreja, a gente vai cultuar na igreja também, né? Mas se não podemos agora, nós podemos entre nós, na nossa casa, no nosso lar. Medite nessas palavras. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.